Ok, estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Vamos direto ao assunto. Se você não faz parte ainda do Clube de Vantagens AraSuper Leve Mais, você está perdendo tempo, está perdendo oportunidade de fazer economia, levar mais e pagar menos. Só que o AraSuper quer tudo isso e muito mais, que é qualidade, pontualidade e praticidade para você e sua família. Veja o VT. Comprar as ofertas, aproveitar. Pelo app ou pelo site, leve o mais com promoção. AraSuper tá na mão! O AraSuper agora tá na mão com o AraSuper E-Commerce. Baixe o app ou acesse o site arasuper.com.br e experimente. AraSuper sempre ao seu lado e agora na palma da sua mão. Tem que ser o mesmo telefone? Muito bem, estamos aqui agora com a pré-candidata ao Senado, professora Márcia Bittar, ex-esposa do senador Márcio Bittar. Hoje, eu sempre falo, na verdade, na coluna de hoje eu coloquei o seguinte: Márcio Bittar, o cara do presidente Bolsonaro no Acre. Ninguém no Acre defende o presidente Bolsonaro mais do que o Márcio Bittar, talvez agora a professora Márcia Bittar também, com apoio do AraSuper, do Aramix e também da clínica e do laboratório Dr. Lúcio Brasil. Seja bem-vinda, professora Márcia Bittar. Bom dia. Obrigada, Muniz. Bom dia a todos que nos ouvem aqui da TV, do Complexo Jornal Rio Branco. É um prazer estar aqui novamente, né? Um espaço que sempre nos foi concedido com tanta generosidade, não é? E recebi esse convite aqui de você novamente. Me sinto honrada de estar aqui com você, batendo esse papo, esclarecendo ou tirando alguma dúvida que eu possa, que eu puder. Professora, afinal de contas, o Márcio Bittar deve comandar essa nova sigla que será fundada fruto de uma fusão entre o PSL e o DEM, o Democratas como queiram. E a senhora deve ser apresentada nos próximos dias como uma pré-candidata desse grupo. Qual a expectativa em relação a tudo isso agora? Bom, na verdade, o Márcio ainda está com os partidos construindo essa aliança, né? Quando ele se tornou um político de expressão nacional, os presidentes nos chamam para trocar ideias. Aliás, não por acaso, ontem à noite ele estava no grande debate. Estava na CNN. Rede nacional. Na CNN. Você saiu muito bem, ele compra umas brigas grandes, né? Umas discussões grandes, né? Mas enfim, tem competência para isso. Mas voltando à pergunta, Muniz, então, existe essa articulação, dessa fusão dos partidos, que é normal aí, fusão de partidos, né? Visando as eleições do ano que vem. Essa fusão do DEM com o PSL eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que tem ali nomes muito preparados para disputar a eleição. E o Márcio pode vir a ser, então, o comandante aí dessa fusão, não é? E eu acho que primeiro ele vai conversar com o partido dele, né, com o MDB, que é hoje o partido que ele é filiado, que se elegeu, partido que a gente tem muito carinho. Ainda lembrava aqui com você, naquela outra entrevista, até o Márcio me corrigiu, falou: Márcia, corrige isso quando você tiver a oportunidade. Porque a primeira campanha que eu fiz, em 1990, foi para o Flaviano Melo. É porque o Nabor Júnior sempre estava conosco, né? E justamente nós hospedamos ele na nossa casa em Sena Madureira. Aí eu confundi falando que era a campanha do Nabor, mas não era a campanha do Flaviano Melo, com a gente sempre teve muito carinho e continuaremos a ter muito carinho, né? Então ele vai conversar primeiro para acertar aí os detalhes, enfim, que seja uma fusão que dê muitos bons frutos, né? E que estamos do mesmo lado, né, Muniz? Estávamos do mesmo lado, estaremos no mesmo lado na próxima eleição, em nome de Jesus. Agora, além dessa fusão, existem outros partidos que estão a conversar com a senhora e com o Márcio há alguns meses. A possibilidade deles, de fato, apoiar a sua pré-candidatura, então, seria real? Não, é bem real. Estamos Quais costurando. São os outros partidos? Olha, eu vou falar, mas assim, você sabe muito bem que essa é uma construção, né? Mas o PSL, né, o PSDB, o Solidariedade, o Republicanos, o PTB, né? No momento são esses, mais ou menos. Tem mais alguns aí que a gente ainda está costurando, né? Mas são conversas bem avançadas, eu diria.
são partidos de direita ou no mínimo de centro-direita, né? Na verdade, são também aqueles dissidentes que já não Sim. estão mais ali na mesma agenda Sim. da Frente Popular, né? Alguns também nos procuram. Por isso que eu digo que ainda tem outros que nós estamos conversando. Bom, de certo a senhora terá o apoio do presidente Bolsonaro, isso é indiscutível. Já. Ele me convidou, né? Eu fui escolhida já, né? Na verdade, as pessoas me perguntam, você entraria numa pesquisa para escolher? Eu falei, não, eu já disse que eu não faço parte do grupo dos 4, né? Eles fizeram uma reunião que eu achei muito democrática, né? Do jogo da política, do jogo da eleição, né? Não deixa de ser um tabuleiro que você mexe as pedras, né? Então ali eles fizeram uma reunião entre eles que eu achei normal, correndo tudo na normalidade, mas eu já disse que eu não faço parte do grupo, né? Eu já fui escolhida. Entendi. Primeiro escolhida por Deus, né? Depois escolhida pelo presidente do Brasil. Tá. Agora a senhora trabalha também na possibilidade de ter também um apoio do governador Gladson Cameli. A aliança preferencial é com Gladson, né? Porque nós lutamos tanto para tirar a Frente Popular do poder. E foi com Gladson. O Márcio foi candidato 2 vezes, né? Sim. E foi com Bocalon, foi candidato. Então, chegaram perto, mas... todas as vezes perto, né? E perdendo por 1,5%, por 0,5%. Eram umas derrotas doloridas, né? Que você perde por muito pouco. Acho que era melhor perder por muito, sabe? Mas, enfim, foi o que aconteceu. E... então, essa questão de estar com o Gladson é uma aliança preferencial, não é? E acho que as coisas vão acabar todas entrando num eixo, como diz ontem o pastor que estava comigo, né? Que o que segura o barco é a quilha, o que dá norte para o barco é a quilha. Que se o barco não tiver a quilha, ele fica rodando. Né? Fica dando volta redondo, assim. Aí a quilha dá a direção. Então, eu acho que nossa quilha vai ser alinhada logo, e nós vamos todos estar no mesmo palanque, né? Não é imposição da minha parte, nunca foi, nunca será. Estou viabilizando o meu nome, tentando viabilizar meu nome, né? Recebi o convite do presidente do Brasil, é uma missão árdua, difícil, porque é uma cadeira muito cobiçada, né? Sim. E você veja que os presidentes do Brasil querem terminar a sua carreira política lá no Senado. Então, veja que é uma cadeira muito importante. Estávamos lembrando agora, conversando com os queridos amigos, a Célia Mendes e o Narciso Mendes, conversando ali, tomando um cafezinho com eles, e ela me falando com muita propriedade que ela já foi candidata, já foi deputada federal, inclusive já teve meu voto. Ele também? Ele também já foi, então são muito experientes, conversando ali, uma conversa muito produtiva, né? Lembrando da importância que é um senador da República, né? Você veja que os deputados federais, eles são proporcionais ao tamanho do Estado, da população, né? Por exemplo, São Paulo tem 70... Nós só temos 8. Nós só temos 8 deputados federais, agora o senador não. Ele tem, então, ali o jogo são 3 deputados, são 3 senadores de cada estado, são iguais. Por exemplo, se hoje o senador tem como... as emendas dele individuais está em torno, são 40 milhões de reais. Então, se você ficar sentado, deitado numa rede, você tem esse valor. Você pode destinar ele para os estados que você quiser, para as prefeituras que você bem entender. O estado que você quiser, as prefeituras que você bem entender, né? Se você não fizer nada, você já tem isso para você dividir ali entre os municípios. Agora, veja bem, e é igual, o senador de São Paulo também tem os 40 milhões. O senador do Acre tem os mesmos 40 milhões. Agora, você vê o tamanho que é o mandato de um senador do tamanho do Márcio, né? Eu coloquei até uma placa lá no meu escritório, ali em frente da Santa Casa, nosso escritório é lá, nosso escritório político, e eu coloquei uma placa lá, dizendo o valor... Deu sorte, né? Foi lá uma espécie de comitê também, né? Na campanha passada foi o comitê do Márcio, mas agora é meu escritório, né? Na campanha do Márcio do Senado foi meu... E também foi a sede de solidariedade. Sim. Foi a sede de solidariedade, depois foi o comitê de campanha do Márcio e agora é meu escritório, né? Então é um ponto que a gente tem muito... É abençoado. Tem até um altar lá, depois você vai lá tomar um café comigo. Tá bom. Muito obrigado. Aliás, quem quiser ir comigo tomar um café lá, tá muito bem. Pois bem, então eu coloquei uma placa grande lá, sabe? Dizendo do valor que o Márcio destinou ao Acre. É uma fortuna.
quase R$1,5 bilhão de reais. Agora mesmo, Mas semana passada, ele anunciou mais 200 milhões do DERACRE. Extra-orçamentário. Exatamente, o que já não é mais nem isso que eu coloquei lá, já subiu, né? Eu Já está conversei com o defasado. Petrônio Antunes, diretor-presidente do DERACRE, que está em festa até hoje. Né? Então, quer dizer, aí isso é emenda de bancada, emenda individual e o que ele conseguiu com o Bolsonaro, sendo o relator de orçamento, destinar esse valor, que é uma fortuna para o governo do estado e para as prefeituras do interior, que foi assim um marco na história do Acre, como um senador pode e tem um poder de trazer esses recursos e mais do que isso, né, Muniz? Está nesses debates nacionais importantes, né? Ainda hoje eu estava assistindo ao discurso de abertura da ONU, do Bolsonaro falando, né, sobre essa questão do meio ambiente, falando da floresta, falando da Amazônia, que impediu, né, que esses anos aí, que o Brasil, ele sai nos noticiários internacionais como notícias falsas, né, que a gente não sabe cuidar da nossa terra, que a gente não sabe, enfim, cuidar do meio ambiente, e não é verdade, né, as leis são muito rigorosas, tão rigorosas que nos impedem de desenvolver. Sim. Né? Agora, essa reação contrária a ele, é normal, né? Afinal de contas, ele pôs fim à festa das ONGs, que, na verdade, faziam e aconteceu com dinheiro público, não chegava lá onde deveria chegar. Olha, na verdade, Muniz, as ONGs que controlam ONGs também denunciaram as ONGs que exploravam de forma errada aqui a Amazônia. Entendeu? Como países também que ficam com um discurso de bonzinho, a Noruega, por exemplo, estava colocando dejetos nos rios da Amazônia. Né? Quanta hipocrisia, né? A própria Alemanha também tem, não sei quantas, meu Deus, 14 hidrelétricas como é que fala? De energia. De energia, não, mas a base de carvão? De carvão. De carvão. É isso mesmo, de carvão, é isso mesmo. Cadê a energia limpa que eles falam, né? Deve ser o Covid. Cadê a energia limpa que eles falam? Exatamente, né? Aí fica pintando... Cadê a energia sustentável? Aí fica pisando de bonzinho, botando o dedo pra gente. Na verdade, assim, são bonzinhos pero no mucho, né? Então, eu entendo assim, que nos tratam como... Eles são gafanhotos e a gente como um reduto, né? Que nos aguarda que a gente... aguarda aí que nós vamos baixar aí para explorar. Né? Aguarda aí que o discurso ambientalista vai por água abaixo quando a gente quiser explorar vocês, como já fazem, né? O Márcio já está fazendo esse contraponto com muita competência, com muita segurança, com muita firmeza. A professora Márcia Bittar pretende fazer o mesmo também? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá bom? Só roda a vinheta do intervalo comercial aí e a gente volta em 2 minutos para continuar a conversa com a professora Márcia Bittar. Agora são 11h58. Faltam 2 minutos para as 12. Até já.